Então esse é o Entre Corpos e Histórias, um espaço para conversas reais sobre obesidade, cuidado e transformação que vai além da aparência. Aqui cada corpo carrega uma história e toda história merece ser ouvida com respeito. Hoje a gente está no 3º episódio do Entre Corpos e Histórias. Cuidar do corpo é cuidar da história, com uma pessoa muito especial, uma paciente muito querida, Isabela Lacerda, que eu acredito que traz uma carga, né, de uma complexidade própria, né, dessa condição que é chamada sobrepeso e obesidade, mas que conseguiu de uma forma muito resiliente, com muito esforço, com muita dedicação, dar uma super volta por cima, né? E a gente tá dizendo isso porque houve uma melhora absurda nos últimos tempos, né, Isa? E eu quero te agradecer pelo seu tempo no final de semana, pela manhã, para estar aqui falando com a gente e ajudando outras pessoas que eventualmente enfrentam problemas parecidos, né? A gente sabe que o problema obesidade, ele tem diferentes níveis de complexidade, mas eu tenho certeza que impacta muito negativamente para cada um daqueles que enfrentam essa questão e para as famílias dessas pessoas, né? Muitas vezes. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada! Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco mais como é que foi esse processo comigo e contigo também, que não estaria aqui se não fosse esse acompanhamento com você. Muito bom, Isa. E assim, eu te convidei para participar dessa discussão porque eu considero que você é aquela pessoa que chegou já com uma consciência de que precisava de uma equipe multiprofissional. De que isso era decisivo para que você tivesse um bom resultado no tratamento. Sim. Mas até que você chegasse a esse nível de consciência, como foi aí a sua jornada em relação à composição corporal? E fique à vontade para dizer ou não dizer também. Mas como foi esse processo de amadurecimento da importância de ter diversos profissionais, endócrino, nutri, profissional de educação física, psicólogo, psiquiatra te acompanhando, né? Eu sempre fui uma criança gordinha. Eu lembro de parentes meus falando, eu sempre fui mais velha do que meus outros primos, então sempre me chamavam de cavalona, então eu sempre fui grande. E a família também sempre teve um porte grande e nunca foi uma família muito atleta, não tinha esse exemplo de comer super bem, de fazer exercício. Era sempre uma coisa muito, aquele povo lá, maromba da academia. Então, nunca teve esse exemplo em casa. Eu passei muitos anos com mais ou menos o mesmo peso, pesando 65, que era o normal pra minha altura, e eu tava bem satisfeita. Só que ao entrar na faculdade, mudança de hábitos de vida, e por não fazer exercício, eu era uma pessoa sedentária, eu achava que... não, porque na minha cabeça uma pessoa sedentária, ela não faz nada, mas eu que caminho ali uns 2 minutos por dia, não sou sedentária, imagina, eu nunca seria sedentária, mas realmente eu não fazia nenhum exercício e o tempo foi cobrando isso. Com o tempo eu fui engordando, mas foi um engordar aos poucos. Passei dos 65 para 70, e aí essa mudança não me assustou tanto. As roupas eu não perdi de uma vez, então não foi um aumento super... Meu Deus, do nada eu engordei. Porque nunca é assim, é sempre muito gradual, e aí você não vai percebendo, você só vai passando pano. São novos normais, né? Você vai... a calça já... O 42 já não serve, então muda pra um 44. As formas estão ficando cada vez menores. E aí, a culpa é da indústria, nunca sou eu comendo. E eu senti esse impacto de engordar um pouco mais durante a pandemia. Durante a pandemia, eu desenvolvi alguns episódios de compulsão alimentar que culminaram de acender um alerta na minha psicóloga de falar, olha, acho que você não tá tão bem assim. Esse é um dos sintomas que a gente tá vendo que você não tá tão legal, mas eu também tava começando a ficar muito deprimida, muito brocochô. E ela, vamos
talvez olhar um psiquiatra. Então, eu comecei tratamento pra ansiedade e pra depressão. E nesse tratamento, a gente conversando sobre isso, e o médico tentando lidar, vamos tentar fazer um exercício em casa, porque também tava assim, no ápice da pandemia, não dava pra sair de casa, e fui lidando. Não dei uma controlada assim no peso, mas fui lidando. Depois da pandemia, continuei engordando mais um pouco, até que eu cheguei no meu peso máximo de 90 quilos. Que eu foi tenho em que ano? em 2023, por aí, 2023, 2024. Perfeito. Eu tenho 1,65 de altura, então era muita coisa pra mim. Sim. E eu não tava nem um pouco feliz. Uhum. E eu ainda lutava com um debate interno de sou uma mulher empoderada, então eu preciso gostar do meu corpo do jeito que ele é. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostava do meu corpo do jeito que ele era. E eu ficava, não é possível que essa vai ser a minha vida. Sempre me odiando desse tanto. Uhum. Nessa época, eu tava em acompanhamento com uma nutricionista e ela me perguntou o que significaria pra mim ser magra. E eu penso muito nisso até hoje, que eu lembro da minha resposta de que significaria uma dor muito grande pra mim. Uhum. Porque eu ia ter que abrir mão de muita coisa, de coisas que eu gostava de fazer e também de muita coisa do que eu era. Porque eu ia ter que mudar toda a minha vida, toda a minha dinâmica e aceitar viver num outro ritmo, que era um ritmo que eu julgava. Uhum. Eu achava podre quem ia pra academia. Eu ficava, não, gente, não é possível que esse povo gosta de ficar suado. Ai, que nojo. E aí eu ficava, gente, não é possível isso, não dá. E nunca que eu faria isso. Eu, crossfiteira, nossa, nunca que eu iria pra esse ambiente tóxico, nunca. E chegou num ponto que eu fiquei martelando essa frase na minha cabeça, pensando muito nisso, até que numa viagem de carnaval, tava com a minha família, e tava com uma ex-namorada na época que ela era bem mais magra que eu, e eu admirava muito o corpo dela, achava ela muito bonita. E numa foto que tiraram, nossa, a gente tava jogando Uno na praia, assim, aquele ambiente super, todo mundo tranquilo, aquela vibe. Relax, ninguém tava preocupado com nada. Tiraram essa foto e eu tava de perfil e eu estava enorme. Eu ocupava, sei lá, mais da metade da foto. E quando eu vi essa foto, acabou pra mim. Acabou minha graça, acabou a viagem, acabou tudo. Eu lembro de voltar pro hotel nesse dia. E enquanto o pessoal saía, eu tava com um pouco de cólica, então eu acabei ficando no hotel. E aí eu pesquisar se eu me enquadrava em requisitos pra fazer uma bariátrica. Uhum. Porque a cabeça da ansiosa, ela não vai pra, nossa, vamos começar a emagrecer com tranquilidade com uma dieta. Não. A cabeça já vai pra, vamos pro extremo. Tratamento definitivo. Vamos pro máximo aqui. E aí eu percebi que eu não me enquadrava pra fazer uma bariátrica, eu fiquei muito frustrada por conta disso. E aí eu fiquei, tá, não dou conta, não posso fazer uma bariátrica, então o que eu tenho que fazer pra resolver isso? E aí eu já tava com psicóloga, já tinha acompanhamento com o meu psiquiatra e tava começando a se falar um pouco mais sobre Ozempic, que o pessoal falava muito, e eu ficava, eu morro de medo de fazer tudo se não for do jeito certinho. Então, como eu sou muito metódica, eu fiquei, beleza, se eu vou fazer um tratamento desse jeito, eu preciso de alguém falando pra mim o que eu posso fazer e o que eu não posso. E aí eu fui e pesquisei no Instagram, endocrinologista, porque na minha cabeça eu pensei, deve ter alguma coisa hormonal em mim que está fazendo eu ficar gordo. Não é possível que sou eu sozinha. Esse é o pensamento da maioria dos pacientes. Porque né? a gente não quer admitir que fui eu que cheguei nesse ponto ali. É muito dolorido você olhar pra sua história e perceber que você tem responsabilidade numa parte dela. Sim. Claro que existe ali um comer emocional, existe ali vários outros fatores envolvidos, mas era eu que tava ali. Ninguém empurrou essa comida goela abaixo. Então, pesquisei no Instagram e encontrei... A primeira pessoa que apareceu foi o seu perfil no Instagram. E aí, na hora que eu vi o perfil... A coisa que mais me chamou a atenção foi que não era um perfil focado em emagrecimento com aquela vibe de
Então, você vai fazer uma consulta comigo e em 5 dias você já vai ter perdido 90 quilos, tá? Porque tem alguns perfis que, infelizmente... A fórmula milagrosa. Exatamente. E aí eu fiquei, cara, eu não emagreci rápido, eu não engordei rápido, eu não vou emagrecer rápido. Eu sei que o processo vai ser muito mais demorado, mesmo que talvez para outras pessoas seja rápido, eu sabia que para mim ia ser difícil. Eu já cheguei na consulta meio assim, eu acho que nem vai dar certo. Com expectativas alinhadas. Nossa, eu tava com a expectativa baixíssima. Baixa demais. É tipo assim, você pode até ser bom médico, mas eu, obviamente, não vou dar conta. Então, na hora que eu encontrei o seu perfil, eu fiquei muito feliz de, existe uma possibilidade. Já na mesma hora, eu mandei uma mensagem, fiz o agendamento e já passei o resto da viagem me culpando por tudo que eu comia. Porque eu fiquei, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus do céu. E quando eu cheguei na consulta, eu lembro de você me perguntar qual que era a minha meta de peso. E eu falar pra você, olha, eu lembro de ter passado muito tempo na minha vida pesando 65, mas isso aconteceu 10 anos atrás. Eu não tenho colágeno de 10 anos atrás mais. Meu corpo não é o mesmo. Eu não sei se eu dou conta de chegar nesse peso mais. Mas eu queria tentar. Eu não sei o que é fazível agora. E fui muito aberta pra... Beleza, o que você me sugerir, eu acato. Você fala pra mim que é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer. Tanto que o nosso processo, ele não foi com uma medicação só. Eu fui cobaia de todas as medicações existentes no mercado. A gente experimentou todas, até encontrar o que funcionava pra mim. Sim. Isso é mais um dos motivos pelos quais eu te trouxe aqui, porque você teve experiência com diversas medicações. Muitas. Não foi a primeira que a gente tentou que deu certo. Não. A gente passou por vários desafios, Sim. né, no momento de adaptar com cada uma delas. E para mostrar como é complexo também para o profissional no momento em que a gente vai propor um tratamento, né? Infelizmente, a gente ainda não tem como prever Sim. que aquela pessoa vai ter uma boa resposta ou não. Existem, sim, alguns sinais preditores no sentido de comportamento alimentar, existem algumas medicações que são melhores para quem se sente melhor com grandes volumes de alimento, para outros que têm mais comer emocional, mas você também já tendo algumas questões psiquiátricas de base, o nosso cuidado, né, em relação ao tratamento tinha que ser ainda maior. Sim. Né? Então, quando você chegou e já estava em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricional, eu falei, olha, isso é exceção, né? Porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório querendo que você resolva todos os problemas, que você proponha justamente essa fórmula Como assim milagrosa. Você não vai resolver? Não tô entendendo. Né? Às vezes por falta de informação, de conhecimento, mas às vezes por ter essa crença ainda, né? De que não é simples, né? É só tomar um remédio e vai dar tudo certo. E na verdade não, é muito mais complexo do que isso, né? Sim. Então a gente tem mais de 50% de comorbidade de obesidade com outras doenças psiquiátricas, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtornos alimentares. Então, precisa haver essa equipe, né? E aí, assim, quando a gente faz a primeira consulta, a gente sempre pergunta os porquês, né, do paciente querer melhorar. E eu acho que você tinha muito claro isso, né? Assim, acho que essa foto, eu sei que foto é essa, ela representava muito, Sim. né? Inclusive depois, um antes e depois, mostrou pra gente a mudança drástica, né? Mas qual foi talvez o fator principal, a razão principal que fez você realmente procurar o endocrinologista? Eu sei que você já tinha essa percepção de que eu preciso de alguém que domine o assunto para me guiar, Sim. né? Porque assim, eu conseguiria comprar naquela época por conta própria e utilizar como muita gente por aí faz? Conseguiria. Mas será que seria algo sustentável? Que é justamente o que a gente busca, né? Eu tinha muito medo de fazer Pra mim, começar a tomar uma medicação é uma decisão muito grande e muito séria. E como eu já tomava medicações psiquiátricas, eu tinha medo da interação desses remédios. Vai que eu tô tomando algum remédio que piora alguma situação, que me causa mais mal do que bem,
ou eu via muito... Infelizmente, eu estou dentro do TikTok 24 horas por dia e eu adoro estar lá dentro. E eu ouvia muita gente que, nossa, senti o cheiro da medicação e emagreci 20 quilos. E aí eu ficava entrando em pânico de, gente, eu não queria estar nessa situação porque eu pensava, gente, esses 20 quilos eles vão voltar. E aí eu, não quero fazer de uma forma que seja leviana. E eu queria o acompanhamento de alguém, até pra me falar, olha, eu acho que o seu caso não é de medicação. Tanto que na primeira consulta, você me perguntou se eu queria começar a medicação ou não. Que dava pra eu começar a fazer mais exercícios, que na época eu não tava tão firme assim no CrossFit. Em me firmar mais, em fazer um compromisso de fazer mais dias de exercício físico e organizar a minha dieta e depois começar a medicação. E eu falei, não, eu quero tentar. E a gente começou com uma medicação que ela era uma aplicação diária, porque fazia sentido pra mim naquele momento essa aplicação diária do que uma aplicação semanal. E eu achei isso muito interessante. Tanto que várias pessoas conversaram comigo depois de, por que você já não começou com esse remédio que ele é mais forte? Eu, cara, meu médico tem outra estratégia. A nossa vibe aqui tá bem diferente. Ele não quer me emagrecer rápido, porque eu não ganhei todos esses quilos rapidamente. Não foi em uma semana que eu ganhei, então não é uma semana que eu vou perder. E tanto que você me perguntou quanto tempo que você achava que eu ia emagrecer. E eu fiquei, 1 ano e meio, 2 anos, é mais ou menos isso. Assim, chutando, mas sem muita certeza. E você falou, não, é mais ou menos isso. Porque é esse tempo que você precisa pra mudar a cabeça. E aí, lembrei de novo do que aquela nutricionista tinha me perguntado. De por que eu tinha medo de emagrecer, porque envolvia mudar meus hábitos, mudar. Grande parte da minha personalidade era falar mal de quem fazia exercício físico. Era falar mal de quem fazia crossfit. Muito paradoxal eu me tornar essa pessoa. Como assim eu me tornei essa pessoa? E eu achava que ao entrar num processo de emagrecimento, eu ia perder a minha personalidade. Sua identidade, né? Eu ia parar de ser engraçada, eu ia parar de ser legal, porque eu aprendi a viver dentro desse corpo desse jeito. E com o tempo fui entendendo que eu podia construir novos hábitos e me sentir feliz nesse novo corpo que eu iria estar habitando e construir esse novo traço da minha personalidade sem perder tudo que eu já tinha aprendido até ali. E aprendi também que eu não quero chegar em caminho, não quero chegar em determinados lugares. Eu já vi até onde meu corpo dá conta de ir. E não é porque eu passei por ali que eu preciso estar naquele lugar. Ter tomado a decisão de fazer esse acompanhamento vem muito também por... Eu via tanta gente aplicando sozinho. É só ir na farmácia, é só comprar, é só você fazer tal cálculo. E aí o vento está vindo do norte, e aí você aplica desse jeito. Eu fiquei, gente, é muito sério, isso é muito sério. Sim. Tanto que um cuidado que eu achei muito incrível foi você ligar pro meu psiquiatra para perguntar sobre as minhas medicações, se estava tudo certo. E isso aconteceu várias vezes durante o processo de vocês entrarem em contato sobre determinadas medicações. Quando eu comecei a tomar uma medicação que eu não me senti muito bem, isso impactou também em outro. E agora a gente estava conversando, ainda estou tomando a medicação, e o meu psiquiatra falou, acho que a gente vai precisar dar uma diminuída na dose. E aí, não, beleza, vamos continuar. Então, ter todas essas pessoas trabalhando junto comigo, pra me ajudar, e eu saber que eu tô muito bem amparada de todos os lugares, fez o processo ficar mais leve. Eu não consigo imaginar ter emagreci 25 quilos. Esses 25 quilos sozinha, e mesmo se fosse sozinha, talvez não teria sido da melhor maneira possível. Com a qualidade, né? Exatamente. Hoje eu tenho os 65 que eu queria ter, mas quando eu paro pra lembrar, quando eu tinha 20 anos, que eu tinha 65, eu não tenho a composição corporal daquela época. E eu
tô muito mais forte, assim, pareço aparentemente muito mais magra do que naquela época e muito mais forte do que naquela época, com hábitos muito melhores, porque, de fato, estou vivendo uma vida mais saudável. E não necessariamente a louca da marmita, psicopata de, meu Deus, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E não, tranquilamente, mas sempre lembrando de lugares que eu não quero voltar mais e com cautela. Exato. É muito legal ouvir você falar sobre isso, e você é uma pessoa que sempre comentou que não queria viver uma vida restrita. Isso, exatamente. E eu compartilho disso com os meus pacientes, porque eu também vivo essa vida, né? Então, assim, eu faço exercício todo dia, eu tento me alimentar bem na maior parte dos dias, mas eu gosto de doce. Eu amo doce, né? Eu e Leandro. Então, a gente tem os nossos momentos em que a gente quer aquilo ali pelo prazer de comer, né? Porque é gostoso, porque aumenta a dopamina no nosso sistema nervoso central e é maravilhoso. Mas é entender que não pode ser isso todo dia, né? Que também se a gente se render a esse prazer imediato todos os dias, infelizmente, mesmo tendo bons hábitos diariamente, não vai ser sustentável ao longo do tempo, né? E aí, eu queria que você até explicasse um pouquinho como foi essa adaptação a esse novo estilo de vida que você, a princípio, abominava. Vou fazer exercício, vou ser crossfiteira. Contar também das modalidades, porque você já viu 1000 coisas que você já fez e faz ainda. Mas o que eu queria que você primeiro acessasse você fez, por exemplo, viagens internacionais. Sim. Você teve momentos que, em tese, para muitas pessoas são muito sabotadores no processo de emagrecimento. E mesmo assim, a gente... que eu me lembro... Eu emagreci numa viagem. E que eu me lembro, a gente nunca voltou a ganhar gordura. Sim. Tipo assim, ou a gente mantinha ou a gente perdia. Por mais que isso possa acontecer no processo de emagrecimento, sim, a gente não tem uma linha reta. Pode haver, sim, ganhos de gordura ao longo do processo e tá tudo certo, desde que a gente esteja acompanhando de perto. Mas o que fez, de fato, você enfrentar esses momentos com essa inteligência mesmo, com essa capacidade emocional, né, de lidar com todos esses sabotadores de uma maneira muito sustentável, assim, né? Muito... não diria equilibrada, mas realmente inteligente, né? Eu achava que quando a gente estava nesse processo de emagrecimento, não era, na verdade, pra gente emagrecer e ficar na nossa melhor forma física. Na minha cabeça, muito extremista, era pra eu virar uma fisiculturista. Obviamente, eu ia ter que ter menos 4% de gordura. Era isso. Então, eu já entrei com a cabeça, tipo assim, nossa, acabou pra mim, não vou comer mais nada. Eu vou viver de alface e é isso. Frango e batata doce. E eu odeio batata doce, então já era só o frango. Então, vou piorar tudo. Então, quando no acompanhamento eu percebi que, opa, peraí, então eu posso comer o que eu gosto de comer. Eu preciso só me atentar a algumas coisas que já não fazem mais tanto sentido pra mim. E uma coisa que me chamou, assim, que ressoa muito na minha cabeça. Eu não vou voltar a comer como eu comia antes. Não é que eu estou emagrecendo e aí eu vou alcançar o peso X e aí eu volto a comer como eu comia antes. Porque essa era a minha cabeça no início. Estou fazendo aqui esse esforço e aí eu estou fazendo... algo transitório, né? E aí eu vou emagrecer e aí depois eu volto a poder comer lasanha do jeito que eu gostava de comer antes. Só que aí se eu volto a comer do jeito que eu gostava de comer antes, eu volto pro peso que eu tinha antes. Então, aconteceu esse momento meio até de luto pela vida desregrada que eu tinha antes, porque, querendo ou não, comida, ela envolve muito prazer, envolve esse elemento social de você sair. E doeu ter que fazer escolhas. E até hoje dói muito ter que fazer algumas escolhas. Mas com o tempo, e aí por isso eu gosto muito da minha história desse processo de emagrecimento, porque ele não foi rápido. Eu estou há 2 anos tomando medicação.
E eu acho engraçado quando eu vou na farmácia e aí eu pego o remédio, alguém olha pra mim e fala, nossa, mas você não precisa. E aí eu falo, o eu de agora não precisa, mas eu de 2 anos atrás tava precisando. Então, foi um processo demorado, não só pra que eu emagrecesse, não ficasse flácida, toda essa questão do corpo, mas também pra minha cabeça acompanhar esse processo todo de, opa, não dá pra voltar pro jeito que era antes e eu preciso fazer novas escolhas. Uhum. A primeira grande mudança pra mim foi em questão de quantidade de comida. Que eu comia no embalo e eu não percebi o tanto que eu tava comendo. Então, parei de comer, tipo, um prato no restaurante, eu como só o Kids agora. Ou eu já como sabendo que eu vou levar pra casa pra jantar. Uma marmita que dava pra só o almoço, agora virou almoço, a janta, o almoço. Então, tivemos O sanduíche que era inteiro é só metade. Agora é só metade, ou eu vou comer a porção Kids. E nessa viagem foi muito engraçado que eu fui com uma amiga, e aí ela falava assim, eu não vou pedir nada pra mim, eu vou esperar as suas sobras. Porque aí eu ia, comia, aí o que eu não aguentava mais passava pra ela. E aí ela passou a viagem inteira às minhas custas. Ela comendo só o resto do que eu dava. E foi uma viagem que, claro, a gente andou muito, tava em Nova York, a cidade gigantesca, e aí você vai andando, não, são só 900 milhões de quadras, dou conta de ir andando. E aí vai andando, voltei, e tinha emagrecido, acho que 1,5 kg mais ou menos na viagem. Foi engraçado pensar nisso, né, tipo, tô no lugar que é o berço do hambúrguer, e consegui comer tudo que eu tava afim, mas numa quantidade muito menor. E aconteceu uma outra viagem também, em que eu andei muito, fiz muita coisa, e eu lembro de não emagrecer nem nada, mas ficou meio que ali, porque eu já tinha me acostumado com as quantidades do que eu dava conta de comer. Então, se eu sabia que eu ia jantar num lugar que eu tava muito afim de jantar, eu já lanchava um pouco menos, pra pelo menos eu dar conta de comer do tanto que... pra não desperdiçar tanta comida e pra não sair distribuindo as sobras pra todo mundo da mesa. Pra não incomodar ninguém. Toma aqui meu pratinho. Mas isso é muito de também aprender a respeitar as suas sensações, né? Eu não sabia isso. Eu só ia comendo no embalo e aí só me sentia cheia quando eu já tava, tipo, vou abrir o botão da calça e ficar naquela sensação de estufamento. E aí agora, eu acho que eu atingi o meu ápice, assim, do momento de, nossa, eu estou realmente imersa nesse processo e virei uma nova pessoa. Quando eu falei não obrigada pra um docinho. E aí, eu nunca falei um não obrigada. Eu nunca neguei. Isso é muito representativo e forte, né? Sim, porque eu sempre falei que você tem 3 estômagos, o da bebida, o de sal e o de doce. Então, o de sal, ele pode estar cheio, mas o de doce ainda não tá. Então, você precisa do docinho. E aí, não, tô bem, obrigada. Fazer escolhas que, às vezes, assim... eu não faria antes, eu não tomaria decisões assim antes, eu não pensaria nessa estratégia do dia como um todo, não me planejaria com as minhas refeições antes. E essa mudança desse planejamento veio porque o medicamento traz essa impossibilidade de eu comer tanto assim, mas eu vi uma menina no TikTok dela falando, você não pode lutar contra o medicamento, porque se você luta contra ele, você ganha. Sim. Ele não vai te impedir de comer mais. Sim. Você pode estar muito cheio, se você insistir, você vai conseguir comer. Você pode até passar um pouco mal depois, e aí você lida com isso, mas seu corpo vai entender que aquilo já é o suficiente, você vai querer mais e mais. Então, não tenta lutar contra. E ter essa cabeça de, essa é a minha vida agora. E tanto que agora que estamos nesse momento de diminuição de dose, eu tava comentando com a minha mãe que eu estou achando engraçado e esquisito, porque eu passei 2 anos sem sentir fome direito. A minha... o jeito de perceber que eu tava cheia vinha muito mais rápido, eu não sentia a barriga roncando, a não ser que eu ficasse muito tempo sem comer. E agora, com a diminuição da dose e fazendo muito mais exercício do que eu fazia antes, eu tô sentindo fome. E aí vem aquela cabeça de, meu Deus, não posso sentir. Mas ao mesmo tempo, não, peraí.
é um sentimento normal, é uma coisa física. Não, Fisiológica, exatamente, meu corpo ele foi meio que programado pra isso, né? Vamos Sim. dar uma acalmada. E não significa algo negativo. Significa algo negativo se eu começo a botar pra dentro tudo que eu costumava fazer antes. Mas se eu tô comendo bem e eu estou comendo o que tá no meu planejamento pra comer, mesmo que eu coma uma vez a mais do que eu estava acostumada antes, tá tudo bem ainda. Exato. Eu acho que algo que você trouxe que é extremamente importante e necessário para todo paciente que está buscando emagrecer, que tenha sobrepeso ou obesidade em seus mais diferentes graus, é entender que o estilo de vida que você vai precisar adotar, ele vai ser diferente, né? Então, essa questão de saber fazer escolhas, sim, você vai precisar aprender de novo. De hábitos, sim, eles vão precisar ser diferentes, né? E a maior parte dos pacientes que principalmente têm uma obesidade mais grave, eles vão precisar de medicação, inclusive, para manutenção do peso perdido. É a exceção que, por exemplo, vai se tornar atleta, como a gente já teve aqui um episódio segundo que a gente gravou com o Gustavo, que ele, cara, o menino daqui a pouco tá triatleta, sabe? Então, assim, tá sem medicação já há algum tempo, super bem, mas isso é exceção, não é a regra. Mas também a gente não pode condicionar o sucesso do tratamento a ficar livre de remédio. Sim. Ou a voltar para o menor peso da vida, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam na mente, você voltou, inclusive com a composição corporal melhor. Sim. Mas não é a regra também. Então, a gente traz essas histórias para mostrar as nuances, a complexidade, mas para também dizer que nem sempre vai ser assim, né? Não, e eu não quero ficar nesse peso de 65. Eu quero aumentar esse peso de músculo. Eu quero ficar fortona. Eu quero músculo. Muito bom. E aí, eu queria que você comentasse um pouco das suas experiências em relação aos exercícios especificamente, porque é uma luta diária, assim, de nós profissionais com os pacientes, tentando encontrar alguma modalidade que o paciente de fato goste, porque para começar, o começo é sempre muito mais difícil, Sim. doloroso física e psiquicamente, e às vezes a gente precisa desse estímulo, assim, de, nossa, é prazeroso fazer, né? E aí você experimentou muitas coisas já até hoje, assim, Muito. e eu acho que isso é muito legal, assim, enriquecedor também para o seu processo de emagrecimento, né? Me conta um pouco dessas experiências, o que foi legal para você, o que não foi tanto, como que você se sentia nesses momentos, né? Seus desafios para fazer ou para, às vezes, se sabotar na hora de fazer o exercício, né? Porque acontece. Logo no começo do tratamento, eu tava fazendo polidense e fazia também o crossfit. E aí eu tava regrando entre os dois porque o polidense, ele exige muito de força pra você subir na barra, pra você se manter na barra, e aí eu não conseguia fazer no mesmo dia do cross. Então eu tava sempre faltando um dia do cross pra ir no pole e tudo mais. E eu gostava muito, é uma modalidade, assim, que eu acho muito bonita, e eu fazia a parte acrobática, então sempre gostei de estar lá e virar de cabeça pra baixo, era sempre emocionante pra mim. E o CrossFit veio porque fui influenciada por pessoas que falaram pra mim que era ótimo, e aí eu caí no conto da seita, e aí eu entrei na seita, e eu preguei a palavra da seita. E o que acontece? É uma modalidade muito completa. E era divertido de fazer. Você tá em grupo, e aí às vezes você tem ali a sua dupla. É uma modalidade que você tem a parte tanto de levantamento de peso como de cardio. Então eu perdi, acho que metade desses 2 anos de tratamento, 1 ano e meio mais ou menos foi fazendo crossfit. Então grande parte da minha perda de peso veio junto com o cross. E me ajudou muito a ter mais ânimo. Eu comecei a ver os resultados acontecendo tanto na balança como lá no cross. Eu comecei a pegar mais peso. E aí depois também teve o momento de não conseguir pegar mais peso como eu pegava antes, porque quando eu estava mais gorda, eu tinha muito mais força e eu era maior, então eu conseguia pegar uma barra e levantar a barra com, sei lá, 20, 30 quilos. Depois
comecei a ficar mais fraca. Aí eu comecei a ficar chateada que eu tava mais fraca. Aí eu queria treinar mais pra eu ficar forte igual. Então eu comecei numa competição comigo mesma de querer voltar pro peso que eu dava conta de pegar antes. E foi ótimo pra mim. Eu gostava muito da modalidade. Acabei deixando o pole dance por ficar um pouco cansada de virar de cabeça pra baixo e ter muitos roxos aqui, assim, nas dobras, que acaba que machuca um pouquinho. E foquei mais no cross. E aí eu fiz 5 vezes na semana, tava fazendo 5 vezes na semana. A questão com o exercício vinha muito, eu percebia isso com muita clareza de quando eu tava bem emocionalmente e quando eu não tava. No meio do processo de emagrecimento, eu descobri um diagnóstico de bipolaridade, o que mudou completamente todo o tratamento que eu tava. E aí, todos os remédios que eu tomava, eles me davam gatilhos pra eu ficar pior, então eu tive que parar toda a medicação, trocar pra um outro formato de remédio. E aí, você começa a voltar pra aquele momento de ratinho de laboratório, em que o médico vai testando várias medicações com você de novo. E nesse processo, quando eu ficava um pouco mais deprimida, não conseguia me manter tanto no processo, porque eu ia comer emocionalmente, e aí eu já ficava um pouco mais animada pra treinar. Então, eu senti muito isso nesse meio. Então, em alguns momentos, eu não sentia que o meu processo de emagrecimento teve altos e baixos, ele teve mais baixos do que altos. Mas, mesmo assim, eu ainda me esforçava muito pra ir treinar. Não por conta do físico. Depois do diagnóstico de bipolaridade, veio muito mais a questão de a minha cabeça precisa disso. Porque se eu treino, eu me sinto melhor durante o dia, eu durmo melhor e meus remédios funcionam melhor. Lembrando que exercício é um remédio. Não tem pra onde fugir. Não tem. Não tinha um médico que eu ia que não me falava que eu tinha que parar de treinar. Ninguém nunca falou pra mim. Ai, fica deitada no sofá. Meu sonho de princesa. Ninguém falou. Todo mundo falava que eu precisava fazer alguma coisa, então eu fui fazer. E aí, me encontrei no cross, gostava muito de fazer. Só que depois comecei a ficar um pouco displicente. Eu olhava o treino e aí eu ficava, esse exercício que eu não gosto, esse que eu não quero fazer. Essa subida de corda eu acho chata, essa subida eu não quero subir. E aí comecei a fazer musculação. Vou falar que eu gosto de musculação? Não vou. Eu tolero a musculação. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer aula de balé. E me encontrei no balé. E eu tava até comentando com a minha mãe que pra mim existem 2 tipos de exercício. Os exercícios do coração e pro coração. Os do coração é o que a gente faz porque nutre, porque é aquele ambiente que... Pela sensação boa que dá, né? Exatamente, eu vou pra lá e aí eu vou ficar fazendo meu standzinho com meu pé e aí minha perna levanta ou ela não levanta porque já tô velha. Eu vou dar um salto, eu fico parecendo uma gazela pulando, não funciona. Mas me aquece. Me dá esse quentinho no coração. E tem os pro coração. E aí eu comecei a fazer a musculação. Antes era 3 vezes na semana, agora tá 5 vezes na semana. E chega fim de semana eu sinto falta. O que é absurdo quando você para pra pensar que... Nossa... Você sente falta de uma coisa que você sequer gosta. Exatamente. O quão tóxico é. Mas eu sinto a diferença. Mesmo num dia que eu tô muito mal, que eu não tô me sentindo tão bem, ir pra lá, desligo a cabeça, vou ficar conversando de suplemento com o meu personal, a gente fica debatendo qual que é o melhor e o pior whey. É 1 hora que eu desligo a cabeça, que não tem mais nada pra me preocupar. E volto pra casa, tomo aquele banho, dá pra começar o dia e vai. É muito papo de seita, eu sei, mas infelizmente não tem pra onde fugir. E a história de fazer o que é necessário e não só o que gosta, né? Porque a gente tem alguns pacientes, assim, que tem muita dificuldade, né? Com essa mudança, Sim. Com esse início do exercício, com esse encontro com algo que seja também prazeroso. Mas às vezes você vai precisar unir 2 modalidades, igual eu faço musculação, não é hoje o que eu mais gosto, o que eu mais gosto é jogar tênis. Mas se eu só jogar tênis, eu vou me lesionar e eu não vou manter a minha composição corporal, porque eu não jogo tênis todo dia, não sou um profissional. E eu preciso de uma base para fazer isso, ou seja, preciso de fortalecimento muscular, de condicionamento, de fortalecimento das minhas articulações. Então, assim, entender que
Tipo, o atleta de natação, ele faz musculação. O atleta de futebol, ele faz musculação. Todo atleta faz musculação. É um Por que esquema que... de pirâmide. Não tem como você ficar... Você vai estar aumentando. Não que você queira ser atleta, mas eu acho que é internalizar essa questão de que eu também preciso fazer algumas coisas porque isso é importante para o tratamento da condição que eu tenho. E não tem como e aí a gente volta pro conceito básico de que a obesidade é uma doença crônica. Sim. Obesidade não é porque você não tem vergonha na cara, Isabela, entendeu? E aí você falou muito, né, é um pouco difícil perceber que eu tive uma parcela de responsabilidade em relação a isso. Sim, os pacientes têm, todos nós temos em relação à nossa composição corporal e hábitos, mas é multifatorial. Não era só... O meu corpo tava lutando contra mim e não comigo. Uhum. Quanto mais eu comia, mais dá vontade de comer. E aí o negócio vai virando uma bola de neve. E eu lembrei de uma das consultas que você me perguntou se eu tava gostando de fazer exercício. Eu, sempre muito sincera, falei que não, estava odiando. E você me perguntou por que eu tava fazendo então. Eu falei, tá, estou fazendo porque eu preciso fazer. E porque eu tenho um planner e eu preciso marcar no planner que eu fiz. Só pra eu poder marcar lá e ter o prazer de marcar no planner. E aí eu continuo mudei de planner, né? Mas continuo com o mesmo incentivo. Eu não tava fazendo cardio com a frequência que eu deveria estar fazendo. E aí depois da consulta que eu levei uma bronca, né? Falou, gata, pelo amor de Deus. Aí, beleza, vou lá fazer meu cardio. E aí eu botei como um dos meus negocinhos de hábitos lá. E aí eu só posso colar um adesivo se eu fizer. E aí eu treino pelo adesivo. Não é porque eu quero ficar mais forte, não é... Claro, isso são estratégias. Sim. Mas é o que funcionou pra mim e é o que me deixa... É uma coisa besta, mas é o que me deixa, tipo, tá, eu vou porque vai fazer bem pro meu organismo a longo prazo. Ai, isso é muito amplo, é muito abstrato. Agora... Vou colar um adesivo. É ótimo. Então, foi uma estratégia que eu usei e até prego a palavra disso pras amigas e falo, cara, arruma um negócio pra você, tipo, pra marcar os dias que você tá fazendo as coisas certinho e tudo mais. Vamos fazer a competição no Gym Rats. Vamos! Eu já fiz competição no Gym Rats que eu quase me matei, doente, eu indo treinar, porque eu não podia perder. E eu ganhei, em primeiro lugar. Eu ganhei. Valia alguma coisa? Nada, mas eu ganhei. Valia a sua dignidade. Exatamente. Eu lá treinando, doentona, treinando. E isso ajuda, porque você precisa... Enquanto o negócio não é gostoso por si só, enquanto, ai, nossa, estou super forte, estou vendo todos os meus músculos se desenvolvendo, enquanto a coisa tá muito a longo prazo, ter esses pequenos momentos, as pequenas alegrias da vida adulta, é isso. Então, por muito tempo, e até hoje, é pregar o adesivo no planner. Sim. Era porque eu ganhava moedinhas no aplicativo do seguro de vida e eu trocava as moedinhas por iFood. Mas eu precisava de pelo menos 4 vezes de ida na semana de exercício para poder ganhar as moedinhas do iFood. Então, era isso. Muito bom. A gente chama isso de gamificação, né? Então, assim... isso para o ser humano funciona muito bem. Sim. Tanto que no nosso plano de acompanhamento a gente também tem uma planilha ali para o paciente acompanhar esses hábitos que viram cores diferentes para ele ter até fazer uma retrospectiva e entender, olha só, que era muito mais vermelho e amarelo, agora é mais verde. Sim. Né? Então, porque eu fui melhorando os hábitos. E tem a questão do accountability, né? Que é de você prestar contas. Sim. Que seja para você mesmo, mas também para o profissional, não no sentido de profissional ficar te cobrando ou te vigiando. Não, vamos analisar, né? O que aconteceu. Exatamente. Olha só a melhora que teve, ou se não houve melhora, quais foram as barreiras e os maiores impedidores aí para que você melhorasse, né? Então, isso realmente é muito importante, né? E muito legal ouvir você falar de toda essa experiência com diversos tipos de exercícios e as sensações que esses exercícios te traziam, né? E a musculação realmente eu acho que é um exercício indispensável para a manutenção do peso perdido. O exercício, por si só, ele é indispensável, né, para a manutenção do peso perdido. A gente diz que na fase ativa, né, de perda de peso, você até pode perder peso
sem fazer exercício. Mas a manutenção, ela será impossível Sim. sem o exercício físico. Então, muito melhor você já começar o processo entendendo que você vai precisar encontrar uma atividade, um exercício que seja factível, que se adeque à sua rotina, que de alguma forma também te traga prazer, do que você deixar para fazer isso só depois que você estiver lá perdido 10, 20 quilos. E aí? E provavelmente essa qualidade da perda de peso sem o exercício não vai ser legal. Não, e pensando até na estética, que a gente leva isso muito a sério. Eu sei que a minha perda de peso foi uma perda muito tranquila, porque eu estava fazendo exercício durante essa perda, ela foi uma perda muito gradual, muito... eu não senti o cheiro da medicação e perdi 10 quilos. Acho que o máximo que eu perdi num mês foi no máximo 3. Então, foi muito bem devagarzinho. Então, eu não fiquei flácida. Várias amigas, nossa, eu vi fulana que perdeu bem menos do que você e tá muito flácida porque perdeu de uma vez ou não tava fazendo exercício. O remédio, ele funciona mesmo que você não faça exercício. Mas não significa que é a melhor forma dele tá funcionando. Sim. Que você tá perdendo músculo, você tá ficando fraca, você tá... E aí, eu fico feliz hoje, olhando pra, nossa, eu dou conta de levantar tal coisa, porque agora eu tô bem mais forte do que eu tava antes. Vejo meu corpo muito mais desenhado do que era anos e anos atrás, porque tem músculo aqui. E fica, esteticamente, pelo menos no meu gosto, bem mais bonito e... passar por esse processo sem exercício, na verdade, acho que não teria nem perto desse resultado. Muito bom. E hoje, olhando para a Isabela de hoje, comparando com a Isabela de 2 anos atrás, como que todo esse processo impactou na sua qualidade de vida, na sua sensação de autoestima, no seu trabalho, na sua relação com as pessoas que estão à sua volta? Como que foi isso? Mudou tudo, tudo. Eu não me olhava no espelho. E quando eu me olhava no espelho, eu olhava, na verdade, uma versão menor minha. Eu me achava muito menor do que eu realmente era. E aí Você eu tinha ficava... uma distorção de percepção, muito, né? uma distorção de imagem muito grande. E eu ficava muito frustrada. Então eu ia comprar uma roupa, e aí na hora que a roupa não servia, eu ficava mais frustrada ainda, porque não acompanhava com a realidade. E foi numa época que eu tava muito deprimida, então juntou, assim, muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando o processo foi acontecendo, eu fui vendo a minha vontade de viver acontecendo de novo. E junto disso também veio ajuste de todas as medicações e vejo o cuidado do seu lado de conversar com meu psiquiatra, de ter realmente essa postura muito próxima. Não foi o médico que olhou pra mim e falou assim, nossa, que bacana, você perdeu 20 quilos e é isso, pronto, acabou. Acho que vejo outros profissionais encarando essa perda como, tá, ela perdeu gordura. Não, nunca foi só isso com você. E admiro muito esse seu lado. E fico muito feliz de ver toda essa mudança acontecendo. E de ter visto o tanto que a minha vida mudou pra melhor em vários aspectos. E de... Ai, é muito clichê. Mas é muito clichê porque realmente eu tenho muito mais vida agora. Muito mais vontade de fazer as coisas. E mesmo em momentos em que eu estou muito, muito deprimida, tipo, os últimos meses, ainda assim, tem ali, não, preciso continuar me exercitando, preciso continuar comendo bem, preciso continuar estando, me cuidando e não me deixando de lado. E eu acho que essa foi a coisa mais importante que aconteceu. Eu não me deixei de lado mais. Mesmo quando alguma
coisa acontecia, volta pro centro, volta pra onde tá ali. Aprendi a perdoar mais até as minhas deslizadas em questão de comida. Ainda acontece de comer emocionalmente, mas agora com muito mais consciência do que tá acontecendo e até menos frequência. Então, foi uma mudança, assim, grande. Eu fiz amizades com pessoas que eu conheci fazendo exercício. Vamos fazer uma aula de bike, vamos fazer minhas amigas do balé. Então, ter essas pessoas e criar essa rotina nova. Acho que ter essa rotina nova mudou tudo. E em questão de autoestima, ela não existia antes, né? Ela era completamente inexistente. Negativa. Negativa. Mas agora eu me olho no espelho e eu realmente fico feliz de ter chegado até aqui. Eu achava que eu não iria dar conta. Eu lembro da primeira vez que eu fui no consultório e eu... O que eu tô fazendo aqui, né? Eu botava fé em você como médico, mas eu não botava fé em mim como paciente. Mas eu achava que ia ser muito difícil, que não era pra mim, que eu não tinha força de vontade o suficiente. E, de verdade, naquela época eu não tinha força de vontade. E é por isso que tem outras coisas envolvidas no processo, tanto de você engordar como de emagrecer, porque não é só força de vontade. Porque por força de vontade... Todo mundo emagreceria, né? Exatamente. Sem dúvida. Mas ali cria o hábito, 2 vezes na semana o exercício, tenta aumentar para 3, e aí tenta mudar tal coisa na dieta, ajustando a medicação, pensar nessa medicação de uma forma que seja saudável para mim, que acompanhe isso. Durante uma das viagens, a gente teve que mudar a medicação para acompanhar essa viagem, porque eu não queria levar a caneta na seringa, porque eu tava com medo. Então, vamos para comprimido, vamos mudar para isso, muda para aquilo. Então, acho que foi um processo muito leve, foi difícil, muito. Isso que eu ia falar, porque você falou, eu achei que ia ser difícil. Foi difícil. Foi difícil. É difícil. Foi horrível. Foi horrível, mas foi um horrível bom. Eu acho que a gente citou isso de uma outra paciente aqui, que foi a Laís, que fez o primeiro episódio, né? Ela falou, foi difícil, mas foi leve. Essa palavra do ser leve, eu acho que é muito importante, né? Porque são muitas mudanças, né? São muitas escolhas novas. De fato, exige abdicação, exige eventualmente você falar não para algumas coisas, não para suas vontades, não para as pessoas que te convidam para alguma coisa, não para alguém que te oferece algum alimento ou uma bebida, então não para uma viagem, né? Então, assim, não para até o que eu acreditava, porque eu achava que se você começa a emagrecer, obviamente você vira um fisiculturista e você tem que comer 900 ovos por dia. E aí tirar essa crença do que é esse processo de emagrecimento e adaptar esse processo para minha realidade também foi uma construção, porque eu achava que só servia se eu comesse batata doce, e eu tava entrando em pânico porque eu não como batata doce. E aí descobri que não, tem outras opções, calma, não precisa comer a batata doce, relaxa. Então, não foi fácil, não foi rápido, mas eu passaria por tudo novamente e fico tranquila se você falar pra mim, dá pra gente parar a medicação agora, fico tranquila, levemente assustada, o olho assim piscando, mas fico tranquila porque você sabe o que você tá fazendo e você confia em mim, então se você acredita, vamos lá. Mas se você também falar, olha, é uma coisa pra vida inteira, tá tudo bem, porque eu entendi que é uma doença que vai pra além, do jeito que eu tomo minhas medicação pra cabeça, é ali, se fosse um remédio pro coração, eu teria que tomar pra vida inteira, então por que não? E é saber que eu estou me cuidando. E aí, eu ouço de muitas pessoas, é mais fácil porque você tá com a medicação, e eu falo, muito pelo contrário. Parece mais fácil
Mas se fosse tão fácil assim, meu corpo daria conta sozinho. Uhum. É mais difícil porque ele precisa de uma coisa externa. Então, essa ideia de que é mais fácil porque eu estou tomando medicação, acho que ela só vem de pessoas que não tomaram a medicação porque realmente precisa. E eu acho que é uma coisa, as pessoas precisam parar de pré-julgar, né, os outros, rotular as pessoas. O balconista da farmácia, o farmacêutico não precisa perguntar, falar que você não tem necessidade de tomar sem saber de todos os bastidores, de todo o seu histórico. A pessoa que não te conhece também não tem que falar que é mais fácil ou mais difícil, só você sabe todas as dificuldades, todos os desafios que você precisou enfrentar para alcançar esse resultado. Eu sei um pouco, mas acho que você muito mais, porque as sensações, as experiências, os altos e baixos, você tá sentindo ali na pele, né? Então, a gente precisa olhar para as pessoas que enfrentam essa condição de uma forma muito diferente. Eu acho que esse podcast é para isso também. Para sensibilizar mais as pessoas, para as pessoas, por mais que tenham vontade de falar alguma coisa, ou de conversar de uma forma minimamente passivo-agressiva com as pessoas com sobrepeso e obesidade, que elas repensem antes, né? Que comecem não falando, para depois começarem a falar coisas que de fato façam sentido, né? Fazer convites que sejam legais, apoiar de verdade e não sabotar, pelo contrário, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. E eu queria, para finalizar, que você deixasse um recado para as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, que eventualmente estão com dificuldade de buscar um profissional ou de iniciar um tratamento, que se sabotam, que já tiveram outras experiências. Qual, talvez para você, seja o recado mais importante ou o insight mais importante de toda essa experiência que você tem em relação ao tratamento dessa condição tão complexa? Eu tenho muita clareza que o resultado que eu tive até aqui, ele não veio só por mim e pela medicação e pelas escolhas que eu fiz, mas porque eu tava acompanhado com alguém, e não só o Dr. Guilherme, como vários outros profissionais que me ajudaram a sustentar meus pratinhos ali. E às vezes a gente fica querendo resolver tudo sozinha. Eu, naquele momento de desespero, de pesquisar se eu entrava no pré-requisito de bariátrica, era a minha forma de querer resolver sozinha. E quando eu pensei, vou tomar a medicação, a minha cabeça era, a medicação vai resolver por mim e eu não vou precisar fazer nada. Eu vou ficar aqui quietinha, tomar a medicação e ela resolve e pronto. E aí a gente não precisa fazer tudo sozinho. Até porque a gente não sabe resolver tudo sozinho. Tem muitas coisas dentro do nosso corpo que a gente não sabe lidar muito bem ainda. E principalmente nesse momento que é tão sensível, estar acompanhado de pessoas que vão te ajudar a te guiar nesse processo. O fato de ter tomado todas as medicações disponíveis no mercado é um retrato disso. Eu comecei com uma medicação e aí ela funcionou muito bem até certo ponto, depois a gente muda pra outra, depois eu vou viajar, tem que trocar pra outra, começo com o Mounjaro, e aí o Mounjaro chega no Brasil, e aí muda pra outra. Trocentas milhões de coisas aconteceram. E eu sei que eu não daria conta se não tivesse esse olhar pra cima do que tá acontecendo comigo. Porque se fosse pra eu tentar sozinha, eu ia fazer a dieta da lua ou alguma coisa nesse sentido, e ia jurar que eu tava arrasando. Então, procurar ajuda e estar bem acompanhado. Não só de profissionais muito bons, mas de pessoas que vão te acompanhar nesse processo. Então, eu fiz grandes amigas no balé, no crossfit, na musculação, que estavam vendo esse processo acontecendo comigo e que dividiram parte dele comigo. Quando eu tava desanimada para treinar, minha amiga, vamos, eu vou ir, te busco, a gente vai. Ou não, vamos fazer tal coisa junta, vamos sair para caminhar? Que seja, uma caminhada, vamos sair com os cachorros, vamos fazer tal coisa. Ter esse acompanhamento em todos os quesitos ajuda a fazer esse processo ser mais leve. Na minha casa, eu comecei a notar, por exemplo, a minha mãe começou a tomar creatina. Ela lembra de tomar, eu esqueço, mas ela lembra. E ela te lembra disso. E ela lembra disso.
A minha família começou a prestar atenção em algumas coisas de alimentação, de dicas que eu trazia, de coisa da dieta. Vamos testar isso, vamos testar aquilo. Você passou a ser uma referência de hábitos saudáveis. Logo eu. Então, estar acompanhado. Porque a gente vive em conjunto, a gente vive em comunidade. Sim. A gente não precisa tentar fazer tudo sozinho. Porque dá muita vontade. Porque a ideia é, eu quero resolver isso agora. E pra resolver isso agora, eu vou pro mar e eu vou fazer isso rápido. Só que você não vai emagrecer em dias o que você ganhou em anos. Então, respirar fundo e procurar pessoas que vão te acompanhar muito bem ao seu redor. Muito bom, Isa. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu depoimento. Eu que agradeço o convite. Sua história de vida ela é muito, muito inspiradora. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Tomara. E para você que enfrenta aí esse problema, né, que é complexo, como vocês puderam ver aqui, que esse episódio sirva de lição para vocês, que a Isa tenha inspirado muito vocês. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio. Yeah!